Hoje a gente começa um novo capítulo, né, que é o capítulo de fótons, de propriedades corpusculares da radiação. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de alguns efeitos, né, da interação da radiação com a matéria. Esse é um assunto que até hoje, né, cai muito em concurso público, né, esse tema, interação da radiação com a matéria. E esse é um tema muito amplo, né, da interação da radiação com a matéria. Existem dezenas de formas que você pode abordar em um concurso público esse tema, tá? Então você pode, por exemplo, falar de temas mais modernos hoje em dia, né, como por exemplo a espectroscopia Raman, raio-x, infravermelho, né? O FTIR, né, que é o infravermelho com transformada de Fourier, né? A microscopia Raman, ela interage em vários níveis, tem o Raman microscópio, tem o Raman nanoscópico. Então, o estado da arte, né, dessa área de interação da radiação da matéria se refere a esses assuntos. Mas não foi Professor, assim. Oi, Kessia, tudo bem? tudo. Aquelas máquinas fotográficas também, aquelas antigas também entram nessa parte. Porque quando você apertava lá, ela soltava um flash, alguma coisa assim. Então, eu lembrei disso aí, eu fiquei assim com dúvida se Não, tem a ver. tá, tudo bem. Aquilo lá está relacionado com o efeito óptico, né? Ela tinha um dispositivo que quando você acionava a câmera, né, também acionava a luz, né? Não entendi muito bem a sua pergunta, o que está relacionado, mas Não, eu digo assim, o efeito fotoelétrico, ele tá relacionado, ele se aplica a câmeras antigas, não? Não. Não sei se você já teve calculadora, né, que ela funcionava só quando tinha uma luz ligada no ambiente. Ó, eu tenho uma que recarrega com energia solar. Então, isso sim é efeito fotoelétrico. Recarrega com energia solar. Oi. Eu não estava ouvindo. Então, o que eu estou falando é que o que funciona com energia solar está relacionado com o efeito fotoelétrico. Hoje em dia, o efeito fotoelétrico ele muitos trabalhos relacionados com isso, né? Relacionado com células fotovoltaicas. Então, ainda continua sendo a fronteira do conhecimento, estudos relacionados, né, com energias fotovoltaicas, que está relacionado com a interação da radiação com a matéria. Tá? Principalmente relacionados com materiais perovskitas, né? As perovskitas hoje em dia estão muito na moda, porque ela tem o efeito fotoelétrico. Mas no início do século XIX, né, não se tinha conhecimento, né, da interação, de como que era a interação da radiação com a matéria. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, dependendo do concurso no futuro que vocês vão fazer, e se cair esse tema de interação da radiação com a matéria, né, esse foi um assunto que deu início lá às teorias, né, que explicaram o processo da interação com a radiação, da radiação com a matéria, deram início lá no início do século XX, né, com os trabalhos que a gente já começou a ver aqui, né, entender a radiação, entender a emissão, a absorção de radiação, e depois com Albert Einstein e com os trabalhos que a gente vai falar na aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o efeito fotoelétrico, né? Mas a gente inicia um novo capítulo, né, que está relacionado com fótons,
né? E aí a gente vai definir o conceito de fóton e as propriedades corpusculares da radiação. Então, qual que é o principal objetivo do capítulo? É que no final deste capítulo, né, vocês tenham condições de entender quais são os processos pelos quais a radiação interage com a matéria, né? Então, esse é o principal objetivo desse capítulo, né? Então, vamos escrever aqui: o objetivo é estudar as propriedades corpusculares da radiação e o objetivo, né, é estudar os processos pelos quais a radiação interage com a matéria. Especificamente, nós vamos estudar 3 processos que envolvem espalhamento ou absorção da matéria, que envolve espalhamento ou absorção da radiação pela matéria, né? Então, são 3 processos. Quais são esses que a gente vai começar a ver na aula de hoje? Refere-se ao efeito fotoelétrico. O segundo refere-se ao efeito Compton. E o terceiro refere-se à produção de pares. E serão também 2 processos que envolvem a produção de radiação. Obviamente, a gente vai ver esses itens num contexto cronológico, né, de como que esses problemas levaram a formulações de novos conhecimentos na ciência, levaram a formulações de uma nova física, né, que é a física quântica, né? E esses problemas, né, que no início do século não tinham explicações teóricas para o que se observava experimentalmente, né, eles foram cruciais para o desenvolvimento, né, do que nós conhecemos hoje de mecânica quântica. Então, no caso de processos que envolvem a produção da radiação, a gente vai ver o efeito que a gente chama de Brahms-Trulling. Não sei pronunciar esse nome até hoje, mas se escreve assim. Ruim de escrever também, né? Brahms-Trulling. E também a aniquilação de pares. Bom, em cada caso, né, os experimentos mostraram que o comportamento, né, corpuscular da radiação, em cada um desses casos aqui que nós vamos estudar, né, tanto no processo de espalhamento ou absorção da radiação, ou do processo que envolve a produção da radiação, vai mostrar o comportamento corpuscular da radiação, né, na interação da radiação com a matéria. Então, quando a radiação interage com a matéria, ela tem um comportamento corpuscular. Mas quando ela se propaga, ela tem um comportamento ondulatório, né? Então, o comportamento da radiação, quando se propaga, é diferente do comportamento desta mesma radiação quando ela vai interagir com a matéria, né? E isso está relacionado com o quê? Com a propriedade dual da luz, né? Com a dualidade onda-partícula, né, da radiação. Então é isso, tá? Esses são os efeitos, né, que vão mostrar que a matéria tem um comportamento de partícula quando interage com que a radiação tem comportamento de partícula quando interage com a matéria, né? E esse comportamento ele é diferente do seu comportamento quando ela se propaga, né, em um determinado meio. Muito bem, então o primeiro problema que a gente vai analisar é o efeito fotoelétrico, né? E o efeito fotoelétrico a gente vai começar a descrevê-lo, né, levando em consideração a cronologia, né, do estudo sobre o efeito fotoelétrico. Então, esse é o item 1. Bom, o efeito fotoelétrico, né, ele a sua observação data de 1886, né? 86, 1887.
Bom, 86 porque inicialmente não foi feita uma experiência, né, para demonstrar efeito fotoelétrico. Foi uma observação acidental em 86 e aí em 87 foi idealizado este aparato que está desenhado aqui, né, e a partir dessa experiência alguns resultados foram obtidos, mas sem explicação teórica, né, para a época. Então, em 1887, né, foi a experiência de Henrik Hertz. Opa. Então, Henrik Hertz, né, o que ele faz? Ele descobre, né, em 1886, né, que quando você emite cargas elétricas, né, de uma superfície metálica, essa emissão ela é facilitada quando você irradia sobre essa superfície metálica um feixe de luz, né? Então, essa descoberta foi devido a Henrik Hertz, né? Então, Henrik Hertz descobre o processo de emissão de luz de cargas, emissão de cargas, não de luz, né? Emissão de cargas. Então, muito bem, olha só, em 1887, o Henrik Hertz, ele desenvolve este aparato aqui, né? Que é um dispositivo composto por um catodo, que é ligado a uma bateria, ao polo positivo da bateria, e um anodo, que é ligado a uma espécie de potenciômetro, né? E esse potenciômetro ele pode inverter a polaridade aqui dessa bateria, né? Então, essa bateria ela pode inverter a polaridade no anodo e no catodo aqui, de tal forma que a tensão que é aplicada, né? A diferença de potencial que é aplicada entre o anodo e o catodo, ela pode inverter, né? Fazendo com que esse fluxo de corrente ele diminua, né? Então, você pode mexer nesse potenciômetro de forma a eliminar a tensão, a diferença de potencial entre o anodo e o catodo, e também você pode inverter essa diferença de potencial, né? Ou seja, você pode inverter as polaridades da bateria aqui nesse anodo e no catodo. Bom, outro fato interessante é que ele era feito sobre, né, esse anodo e catodo estava envolto por um invólucro de vidro, né, e aqui dentro feito vácuo, né? Então aqui contém vácuo. Então esse aparato aqui é um invólucro de vidro. E esse dispositivo aqui, né, por onde a luz passava, nada mais é do que uma janela de quartzo. Ele radiava luz ultravioleta que incidia sobre o catodo, né, e observava a corrente elétrica, né, media-se a corrente elétrica que circulava aí nesse dispositivo. Muito bem, o A aqui representa o anodo, né, e o anodo nada mais é do que um dispositivo que recebe elétrons que são emitidos pelo catodo. Então, é receptor de cargas. Ou seja, para que a corrente circule aqui no circuito, né, o elétron ele tem que sair do catodo e ir para o anodo. O catodo, o C aqui é o catodo, ele é um emissor de cargas elétricas. Você sabia que as cargas que circulavam aqui, na época, eram cargas negativas, né? E esse aparato aqui nada mais é do que experimento, né, proposto pelo Hertz, para observar aí o efeito fotoelétrico. Bom, então o que acontece? Quando a luz incide, ela atinge o catodo, e aí o que se observa é um fluxo de corrente através desse dispositivo, e esse fenômeno foi denominado de efeito fotoelétrico. Tá? O que se observou, então? O que foi feito? Foi feito a medida, né, dessa corrente por amperímetro, né? Esse aqui é um amperímetro, que mede a corrente que vai circular no dispositivo, e aqui é um voltímetro, que mede a diferença de potencial que é aplicado aqui entre o anodo e o catodo. Tá? Então,
com esses valores medidos, né, da diferença de potencial e da corrente, né, pelo amperímetro, é possível fazer um gráfico, né, que é muito importante para a análise dos resultados, que é o gráfico do potencial, aliás, da corrente aplicada, da corrente, né, que circula no dispositivo, em função do potencial que é aplicado entre o cátodo e o anodo. Muito bem, então, com a ajuda desse potenciômetro, né, o potencial pode ser alterado, né, de um valor negativo até um valor positivo, né, e a corrente é medida. Então, o resultado obtido, o resultado experimental obtido, né, mostrou esse comportamento da corrente que eu vou representar aqui agora. Bom, o que se espera? Quando você inverte a polaridade aqui do potencial, você inverte o campo elétrico que existe aqui entre o anodo e o cátodo, né? Então, quando você aplica a diferença do potencial, é criado um campo elétrico, e se você inverte essa diferença de potencial, na prática, o que você está mudando é o sentido desse campo elétrico. E a corrente, ela se dá quando os elétrons ou as partículas negativas, né, elas são emitidas aqui pelo cátodo e são captadas aqui no anodo, né? Então, ela circula por aqui, nesse vácuo, ela sai do cátodo e vai para o anodo e circula nesse circuito. Então, o que há de se esperar? Quando você inverte o potencial, você muda o sentido do campo elétrico. E a gente sabe que cargas negativas, ela sofre a ação de uma força que vai atuar no sentido contrário ao seu movimento, né? E à medida que você vai aumentando, né, esse potencial, o que se espera é que não exista mais corrente elétrica, né, circulando neste circuito. Quer dizer, à medida que você aumenta o módulo, né, à medida que a intensidade do campo elétrico, né, que aponta do cátodo para o anodo, né, nesta direção, à medida que a intensidade desse campo aumenta, espera-se que não haja mais corrente circulando, né, entre o cátodo e o anodo. Mas o que se observou experimentalmente foi esse resultado aqui. A corrente, ela cessava a partir de um potencial que a gente chama de potencial de corte, e esse potencial é negativo, né, e saturava, né, à medida que esse potencial aumentava indefinidamente, né? Bom, o que muda, né, de uma medida para outra é a intensidade dos raios ultravioleta que atinge este cátodo, né? Então, aqui você tem uma intensidade alta e aqui uma intensidade baixa, de forma, né, que quando você tem uma intensidade alta, a corrente ela satura, né, em um pico que eu vou chamar de I2, e quando você tem uma intensidade baixa de raios ultravioletas incidindo sobre o cátodo, a corrente ela satura em uma intensidade que eu vou chamar de I1. Então, ou seja, por mais que você aumente a intensidade da luz, né, existe uma corrente de saturação. E o curioso aqui é que mesmo que você não tenha potencial aplicado, mesmo que não exista campo elétrico aqui, né, quando essa luz incide sobre o cátodo, ainda existe correntes elétricas circulando nesse circuito. E mesmo quando o campo elétrico vai aumentando de intensidade, né, na direção do cátodo para o anodo, né, desacelerando os elétrons, né, diminuindo a energia cinética do elétron, você ainda tem corrente, né, circulando nesse circuito, né, nesse sistema, né, até que se atinja uma corrente, um potencial de corte e a corrente cessa. E esse potencial de corte, o interessante, que ele vai cessar a corrente nesse circuito, independente da intensidade da luz que atinge esse cátodo. Então, esse é o efeito fotoelétrico, né? Alguma dúvida? Vocês entenderam o procedimento do efeito fotoelétrico, do aparato Sim. que foi desenvolvido?
De boa. Tudo bem, então vamos continuar. Sim, professor. Oi. Ainda nunca tinha visto falar do quartizo ali naquela parte naquele desenho da demonstração do experimento. Isso aqui? Não, é porque ele é geralmente quando eles representam, tipo, eles colocam só o tubo, colocam a fonte lá e o amperímetro, né? Mas o quartizo ainda não tinha visto. Tá, mas é porque é o seguinte, aqui você tem um dispositivo de vácuo, tá? Que é para eliminar qualquer problema com partículas, né? Porque como o elétron vai se propagar aqui em um meio onde não tem material, a gente quer que essas partículas não sofram espalhamento devido ao ar que esteja aqui dentro, né? Ela não interage com as partículas de ar que esteja aqui dentro. Então, você retira todo o ar que está aqui dentro, né? Então, você tem um invólucro aqui de vidro, e esse quartzo aqui, na verdade, é porque ele é transparente, a luz, ele não vai polarizar a luz que vai entrar aqui. Ele não vai alterar as propriedades da radiação que vai atingir o cátodo, certo? De tal forma que as propriedades da radiação eletromagnética que atinge o cátodo não seja afetada, e você consegue, né, alterar a intensidade dessa radiação, né, para que possa ser observado o efeito. Uma pergunta: se eu tirar o quartizo dali, deixar normalmente, deixar ele sem, o efeito fotoelétrico ainda vai ocorrer? Desde que a luz atinja o cátodo, o efeito fotoelétrico vai ocorrer. Você vai conseguir extrair elétrons do seu sistema, né? O problema é o seguinte: quando você faz o experimento, seu objetivo é fazer observações, né? O problema é que se você retira o cátodo aí, você vai ter muitas partículas ali, aí você pode afetar a corrente que circula no sistema. Pode ser que você não tenha o mesmo resultado. Entendeu? Professor, outra coisa também, esse vácuo foi criado no que dá devido à diferença de potencial? Ou o potencial ele só cria o campo elétrico no vácuo? Eu falo sobre o vácuo criado ali dentro do invólucro no tubo. Certo. Isso. Ele é criado pela diferença de potencial, ou esse potencial ele só cria o campo elétrico lá no tubo para que as cargas negativas do cátodo se atraiam com as cargas positivas do anodo? Entendi sua pergunta. Muito bem. Primeiro, o vácuo, né, que está dentro do invólucro do vidro. Esse é um dispositivo que é feito separadamente, né? Você você coloca esse dispositivo dentro do invólucro do vidro, né? Fecha e depois leva para uma bomba que vai retirar todo o ar que está ali dentro, vai criar o vácuo ali dentro, né? Até um determinado limite. Não existe vácuo perfeito, tá? O estudo de vácuo também é uma outra área de ciência, né? Que é muito estudada, porque quando a gente vai estudar efeitos microscópicos, né? Qualquer partícula de ar pode afetar as suas observações. Então, esse é um aparato que é separadamente preparado, ligado a uma bomba para retirar todas as partículas de ar que tem ali dentro, né, até se construir um vácuo, né, com uma certa aceitação, né, tem um parâmetro que define a qualidade do vácuo, né, até que se atinja uma qualidade mínima. E aí, quando esse aparato fica pronto, esse invólucro de vidro está feito vácuo, aí sim você liga a diferença de potencial nesse sistema e faz a radiação atingir o cátodo. Tá? Aí depois que você preparou esse sistema, você vai fazer a sua medida. Para que se aplica a diferença de potencial? A diferença de potencial aplica-se, né, para observar o comportamento da corrente que circula ali
quando você varia esse potencial para positivo, para negativo, né, até atingir, né, um determinado limite. Então, para cada valor de potencial que é aplicado entre o cátodo e o anodo, você mede a corrente que está circulando, né? Então, o que foi observado foi esses dois gráficos aqui. Você tem duas correntes, a corrente I1 e I2, né? Vou até trocar de corzinha aqui para ficar claro que são duas correntes. E cada corrente, né, ela está relacionada com a intensidade da radiação ultravioleta que atinge o cátodo. Se você tem uma baixa intensidade, a corrente vai atingir aqui uma corrente I1, vai saturar em I1 uma intensidade menor do que a corrente I2, que circula quando você faz incidir uma radiação de alta intensidade. Certo? Entenderam? Lembrando que a intensidade não vai afetar a frequência, né, da radiação que atinge. Muito bem. Sabia-se que as correntes que circulavam aqui nesse dispositivo era devido a cargas negativas. Por quê? Notem que essa experiência foi realizada em 1887. Em 1879, né, um pesquisador chamado Joseph John Thomson ele fez uma experiência muito importante que levou à descoberta de uma partícula. Alguém sabe dizer que partícula que é essa? Elétron. Elétron. Então, a experiência realizada por Joseph John Thomson levou à descoberta da existência de elétrons. Como é que ele descobriu a existência de elétrons? O que ele mediu foi a razão da carga elétrica pela massa, né, de partículas em um tubo de raios catódicos, né? Então, o que ele fez foi então, ele fez uma experiência que levou, né, a medir essa razão E, né, que é carga elétrica pela massa, né? A razão carga pela massa. Vocês já fizeram laboratório de física moderna? Era para fazer esse semestre. É uma pena, porque no laboratório de física moderna, vocês vão fazer duas experiências. Eu acho que ainda se faz essas experiências que levam ao cálculo da razão carga e massa. Na verdade, eu acho que são três. É a experiência da bobina de Helmholtz, a experiência de um tubo de raios catódicos e a experiência de Millikan, né? Então, são três experiências aí que vocês fazem no laboratório de física moderna que leva ao cálculo dessa razão de carga-massa, né, para partículas. Então, essa experiência, ela sugeriu, né, essa experiência que foi realizada em 1979, sugeriu que a corrente que circulava lá no tubos de raios catódicos, né, proposto
pelo Henry, né, o Henry Hertz, ela sugeriu que o efeito fotoelétrico era devido à circulação de elétrons. Mais na frente, em 1900, outro pesquisador que deu importante contribuição foi o Philips von Lehner. Qual foi a contribuição do Philips, né? Bom, em 1879, Joseph Thomson ele fez o cálculo da razão carga-massa, né? Então já se conhecia essa razão quando Hertz realizou a sua experiência, e em 1900 o Philips faz o mesmo cálculo da razão carga e massa para partículas, né, que surgiam do efeito fotoelétrico, né? E ele mostrou que essa razão era a mesma razão obtida por Joseph Thomson, né? Então, com esse fato, mostrou-se que, de fato, eram elétrons que circulavam no dispositivo proposto por Hertz. Então, Philipp von Lehner mostrou que a razão carga e massa das partículas fotoelétricas era a mesma Muito bem, né? Então, isso conforma a hipótese de que os elétrons eram responsáveis pela corrente fotoelétrica no efeito fotoelétrico, né? Então, muito bem, eu vou reproduzir novamente aqui a corrente e vamos fazer alguma análise e tentar explicar esse comportamento da corrente usando teoria clássica, né? O que se sabia de teoria clássica naquele momento. Então, você tinha uma diferença de potencial aplicada, né? Vou colocar de V. Essa diferença de potencial ela era controlada por um potenciômetro, né? Que poderia inverter a polaridade, né, do potencial entre o anodo e o catodo, né? E a radiação eletromagnética, né, que atingia o catodo podia ser controlada, ter duas intensidades, né? Uma intensidade alta e uma intensidade baixa. E o que foi observado que existia um potencial de corte para o qual esse efeito fotoelétrico deixava de existir. Então, existia também uma corrente de saturação I2 e uma corrente de saturação I1, né, para cada uma das intensidades. Então, esse gráfico, o que ele expressa? Esse gráfico ele vai expressar a diferença de potencial, então é a DDP. Na verdade, é a corrente elétrica em função da DDP, né? Então, esse gráfico ele expressa o comportamento da corrente elétrica. Né, aplicada entre o anodo e o catodo. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês analisassem esse resultado
Eu posso até... vamos copiar novamente esse aparato e vou colocar aqui do lado. Bom, não quer vir. Vamos baixar ele. Que tipo de observação a gente pode ter a partir, né, da observação desse experimento, né, e do resultado da corrente que a gente obtém? Vocês podem fazer alguma observação, pode falar alguma dado, né, a física que vocês estudaram até então, né, o que a gente pode explicar sobre essa experiência e sobre o resultado obtido? A existência de um potencial de corte para duas correntes com intensidade diferente. Frequência de corte, né? Não, Não, é potencial. A existência de um potencial de corte para duas intensidades de corrente diferentes. Então, existe um potencial de corte. E esse potencial de corte, na verdade, ele não depende da intensidade da radiação aplicada, né? Então, potencial de corte não depende da radiação incidente. Muito bem, o que mais que a gente pode observar? O que acontece com a corrente elétrica quando o potencial cresce muito? Ele atinge um limite. Satura, né? Isso. Então, o que a gente pode falar? Saturação da corrente para valores altos da DDP, né? Isso. Essa corrente, ela é chamada de fotocorrente. Por quê? Porque ela é obtida, né, por meio da aplicação de uma radiação, né, que incide aí na superfície do cátodo. Então, ela satura, né, quando a DDP atinge valores altos, né? Então, vamos escrever ela, vamos dar o nome de corrente fotoelétrica. Saturação da corrente fotoelétrica. O que mais? O que vai acontecer com os elétrons, né, quando a corrente atinge a saturação? Todos os elétrons que são emitidos pelo cátodo, né, eles são coletados no anodo, porque você tem um campo elétrico intenso, né? O que acontece? Você aumenta essa diferença de potencial, na prática, o que está acontecendo, a gente está aumentando o campo elétrico que está atuando nesta direção. Certo? Então, se o campo elétrico está apontado para a esquerda, a força sobre os elétrons que são liberados devido à incidência do raio ultravioleta
ela é apontado para a direita, né? Então, todos os elétrons que são emitidos pelo cátodo devido à incidência do raio ultravioleta vão ser acelerados por esse campo elétrico e vão ser coletados no anodo. Então, quando atinge a saturação de corrente, né, todos os elétrons... São capturados. Exatamente. Todos os elétrons emitidos por C são coletados por A. Correto? Sim. O que acontece, né? Uma outra observação aqui, né? Para o potencial negativo. Potencial negativo? É. O que acontece? Olha contrário. Só. Note o seguinte, que aqui o potencial positivo está aplicado no cátodo e o potencial negativo está aplicado no anodo. Isso sugere que o campo elétrico ele aponte para o cátodo. Certo? Não, é o contrário. Né? Sugere que o campo elétrico aponte para o anodo. O campo elétrico ele sempre vai apontar para cargas negativas. Né? Vamos considerar o contrário, que o potenciômetro aqui esteja configurado de tal forma que no cátodo estejam as cargas, o potencial negativo da bateria ligado no cátodo e o potencial positivo da bateria ligado no anodo. Isso vai criar um campo elétrico tal qual está desenhado aqui, apontado para as cargas negativas, de forma que esse campo elétrico acelera os elétrons na direção do anodo. Tudo bem? Então, esse potenciômetro eu posso ajustar ele de tal forma que eu inverta a polaridade. Invertendo a polaridade, eu inverto o sentido do campo. Então, vamos considerar uma situação em que o campo elétrico aponta, né, nesse sentido. Ou seja, o campo elétrico ele vai apontar para a direção do anodo, desacelerando os elétrons que são emitidos pelo cátodo. Nesta situação, você tem um potencial negativo. E o que acontece com a corrente se esse potencial é negativo? Ela vai diminuir, só que se você aumentar muito o potencial, vai chegar a um ponto que nenhum elétron vai chegar no cátodo. Mas eu estou falando desta região aqui, ó. Mesmo com o potencial negativo, mesmo que o campo elétrico desacelere esses elétrons que são emitidos pelo cátodo, ainda vai circular uma corrente pelo dispositivo. Né? É porque, assim, professor, quando você tem o potencial de inverte o potencial ali, aqueles elétrons com mais energia, eles ainda vão conseguir vencer essa força, essa coisa que freia eles ainda vão conseguir ser atraídos pelo anodo. Seria isso? Exatamente. Por isso que você ainda vai ter a corrente elétrica no circuito. Exato. Isso sugere o quê? Que os elétrons ainda são emitidos com alguma energia cinética. Né? Que mesmo com potencial negativo, né, os elétrons eles são liberados pelo cátodo. Né? Então, nesse caso, o V é invertido. O anodo, ele torna-se negativo. Por que ele vai tornar negativo? O anodo aqui, ó, agora, ele vai estar ligado no polo negativo da bateria.
né? Você está colocando esse dispositivo aqui para baixo, ó. Tá? E aí, isso significa que ele repele elétrons. Né? E esses elétrons, eles ainda são liberados pelo cátodo. Bom, essa observação, ela sugere o seguinte: isso sugere que os elétrons ainda são emitidos, né, do cátodo com alguma energia cinética, né, porque você está invertendo a polaridade e você ainda está medindo corrente elétrica, né? Muito bem. Alguma outra observação a gente pode fazer dessa experiência? Então, mesmo que os elétrons são desacelerados devido, né, a esse campo, o anodo ainda vai captar elétrons, né, que são emitidos. Então a gente pode dizer que alguns elétrons alcançarão o anodo, mesmo que o campo elétrico se oponha ao seu movimento. O que acontece também para V igual a V0? Agora, isso eu acho que a gente já falou, né? Bom, a gente falou que o potencial de corte não depende da intensidade da radiação, né? Então, isso aqui é um potencial de corte. Quando o potencial atinge o potencial de corte, a corrente se anula, né? Independente da intensidade da radiação incidente. Então, a corrente se anula. Para qualquer intensidade da radiação. O que mais que a gente pode dizer, né, para o potencial quando ele atinge, né, o potencial de corte? Bom, se o potencial atingir o potencial de corte, a corrente vai a zero. Isso significa que não vai haver elétron sendo emitido pelo cátodo e atingindo o anodo, né? Então, nenhum elétron
alcança o cátodo. Bom, vamos pensar o seguinte. Para o elétron sair do cátodo e atingir o anodo, ele tem que ter um tipo de energia, né? Que energia que é essa? Cinética? Energia Ele cinética. tem que ter energia cinética máxima, né? Então, o último elétron, né, que sai, né, quando você atingir ali o potencial de corte, esse elétron, ele vai ter energia cinética máxima, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, que a energia cinética máxima dos elétrons que saem, né, do cátodo tem um valor. Que valor que é esse? Vai ser um meio da massa do elétron vezes a velocidade dele, né? Seria a velocidade máxima, com que ele está se movimentando. Tá, muito bem. Então, essa energia cinética, você falou que é metade do produto da massa pela velocidade, certo? Isso, professor. Essa velocidade aqui é máxima e tem que ser elevada ao quadrado. Muito bem, mas você não acha que é difícil medir essa velocidade do elétron? Não tem uma outra forma de medir essa energia cinética que não seja pela velocidade? Como é que você vai medir a velocidade com que o elétron se propaga ali no vácuo? Será que existe um dispositivo capaz de medir essa velocidade? O que você consegue medir, né, para ajudar o cálculo dessa energia cinética? Olhando nesse dispositivo. Bom, você consegue medir o potencial de corte, né? Exatamente, o potencial de corte. E a gente já sabia qual que era a razão carga e massa, o que também nos leva a saber qual que é o valor da carga elétrica do elétron, né? Então, se você multiplica a carga elétrica para o potencial, você tem o quê? Isso vocês viram em Física 3. Você tem a energia. Né? Então, essa energia cinética máxima é equivalente, né, à carga do elétron aí, multiplicado pelo potencial de corte. Bom, agora você pode medir essa velocidade máxima também, né? Você pode dizer aí que a velocidade máxima do elétron depende da razão carga e massa, né? Vezes o potencial de corte, né? Você poderia ser levado a pensar, né, a calcular a velocidade máxima desse elétron usando essa relação clássica. Tá? Esta é uma relação clássica, pessoal. Né? Uma estimativa. Bom, a gente sabe que o comportamento do elétron, né, ele se deve a a uma equação de movimento que é definida pelos postulados da mecânica quântica, que mais na frente a gente vai ver. Tá? Mas para a época, né, a velocidade do elétron, né, usando teoria clássica, poderia ser obtida dessa forma. Então, em se falando de explicação clássica, né, qual que é a explicação clássica para esta observação? Muito bem. A gente sabe o seguinte, que a intensidade da radiação que incide sobre o cátodo, ela depende do quê? Como é que a gente obtém a intensidade, né, da radiação? Vocês devem ter visto isso em Física 3. A intensidade ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico da radiação. A intensidade da radiação. E também sabíamos que a força
né, que um campo elétrico impele sobre uma partícula, como que eu calculo? Hoje vou colocar força elétrica, né? Como que eu defino essa força elétrica? Física 1, física 3 também, né? Usando as leis de Coulomb. Seria o campo elétrico dividido pela carga? Campo elétrico vezes? Dividido, acho que vezes a carga. Não tô lembrado disso. Acho que eu confundi aqui, peraí. Você falou quase certo, é campo elétrico vezes a carga. Né? Então, a força elétrica, né, Foi mal, professor. que vai ser impelida sobre o elétron é o campo elétrico multiplicado pela carga. Isso aqui é a lei clássica lá de Coulomb, né? Então, a força elétrica sobre o elétron. Muito bem. Então, olha só. Isso aqui se refere, pessoal, a radiação que incide sobre, né, o material. Então, o que a gente pode inferir, levando em consideração que a intensidade é proporcional à energia elétrica, ao campo elétrico, e a força, né, desse campo elétrico da radiação, que vai ser impelida sobre o elétron, é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Ou seja, essa intensidade ela vai ser proporcional ao quê? A força elétrica, né, ao quadrado da força elétrica. E a gente sabe que quando essa força é aplicada sobre o elétron, ele vai imprimir sobre o elétron uma energia cinética, né? Ou seja, isso sugere que a energia cinética seja proporcional à intensidade da radiação. Ô, caçamba. Proporcional aí. Né? O que significa dizer? Que aumentar a intensidade, né, da radiação incidente aumenta a energia cinética dos elétrons, né, que vão sair aqui do cátodo. Então, os elétrons vão sair cada vez mais com velocidades maiores, né, com energia cinética maior. Bom, isso aqui é o que a gente obtém da teoria. Mas o que diz os resultados experimentais? Que a energia cinética máxima está relacionada com o potencial de corte. E essa é uma relação empírica. Ou seja, essa relação a gente obteve, né, a partir dos experimentos propostos por Hertz. Né? Então, o que se observa experimentalmente não é, né, o que a gente esperava que fosse explicado pela teoria clássica. Né? Que a energia cinética fosse proporcional à intensidade da luz incidente. Então, existe um potencial de corte, e esse potencial de corte ele é igual, né, à energia cinética máxima. Então, isso mostra que a energia cinética máxima independe da intensidade da luz. Correto? Bom, então nós já tivemos aqui um primeiro problema, que é o fato, né, do resultado experimental
mostrar que a energia cinética do elétron não depende da intensidade da luz. Muito bem, então a gente precisa ainda, para ter conclusões mais precisas, de mais observações. Então, olha só. Um outro resultado que pode ser obtido é o do potencial de corte em função da frequência da radiação que incide sobre o catodo. Né? Então, você muda a frequência lá da radiação e vai vendo como é que o potencial de corte se altera, né, com essa mudança na frequência. E os resultados experimentais obtidos, né, são essas bolinhas aqui em branco que vocês observam aqui nessa figura que eu colei. Então, esses são os resultados experimentais. E essa linha sólida é um resultado de você fitar os dados experimentais, né? Isso, quem vai para o laboratório faz muito isso, de fitagem de dados experimentais. O que se observa é o seguinte, que existe um limiar de frequência, né, abaixo de qual não existe efeito fotoelétrico. Então, se você mudar muito a frequência, diminuir, vai no sentido de diminuir a frequência da luz incidente, né, o efeito fotoelétrico deixa de existir para aquele material que está no catodo. Obviamente, se você muda o catodo, né, você vai mudar aqui esse valor de limiar de frequência. Mas todo material existe um limiar de frequência para o qual não vai existir efeito fotoelétrico. Então, esse é um comportamento que foi observado por Robert Andrews Millikan em 1914. E o Millikan, em 1914, essa observação feita em 1914 lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1923. Alguém sabe dizer quem foi o ganhador do Prêmio Nobel de 1922? Pesquisam aí, se não sabe. Born. Eu acho que não. Está no Google, é verdade, hein? Born? Não, pera aí, eu não sei pesquisar, não. Deixa eu ver aqui. 1922? Isso. Niels Bohr, vencedores em física. Em Bohr, não Bohr. 1923, quem que foi em 1923, então? Calma aí, deixa eu ver. Foi o Millikan. Millikan. Isso. O Einstein foi que ano? 21. 1921. O Einstein foi 21? Foi. Isso. É verdade. Tem o Bohr depois do Einstein. Tudo bem. Mas o Millikan também ganhou esse Prêmio Nobel de 1923 devido às suas contribuições no estudo do efeito fotoelétrico. Então, em Millikan, essa foi a experiência por Millikan, 1914, né? E esse experimento que ele fez em 1914, ele recebeu o Prêmio Nobel. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1923. Né? O que vocês podem observar aqui, né, sobre esse experimento? Bom, já falei, né, que existe um limiar de frequência, abaixo do qual não existe efeito fotoelétrico, mas como confrontar este resultado experimental com a teoria clássica? O que deveria ser observado segundo a teoria clássica que era bem estabelecida na época? Bom, agora a gente tem que ver as falhas da teoria clássica para
para explicar esses resultados que foram obtidos, né, experimentalmente. Então, primeiro que, de acordo com a teoria clássica, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência de luz incidente, né, desde que essa intensidade a intensidade da luz fosse suficiente para que os elétrons fossem emitidos, né? Então, a teoria clássica previa que o efeito Então, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência. Ou seja, desde que a luz tivesse intensidade suficiente para ejetar elétrons. O que os resultados experimentais mostraram? Que é só a partir de uma certa frequência que o efeito fotoelétrico ele ocorre. Exatamente. Então, os resultados experimentais mostraram que existe um limiar de frequência, né? Esse limiar de frequência é a frequência N0. Muito bem. Então, e isso para qualquer intensidade, né, de luz, né? Muito bem. Além disso, existe uma outra divergência com relação ao efeito fotoelétrico. Essa divergência se refere ao tempo que leva para que o elétron seja ejetado, né, do cátodo. Então, outra divergência está relacionada ao fato de que, de acordo com a teoria clássica, deveria existir um certo tempo entre a incidência da luz no cátodo e a emissão dos primeiros fotoelétrons. Porque observa experimentalmente que a emissão do fotoelétrons é imediata, né, com relação à incidência da luz. Não existe esse tempo que a teoria clássica previa, né? Então, refere-se a esse intervalo de tempo entre a incidência da luz e a ejeção de elétron. Bom, é possível calcular, né, estimar aí um tempo previsto pela teoria clássica, né? Então, para isso, vamos ver um exemplo aqui que tem lá no livro do Esberg. Né? Esse exemplo diz o seguinte: então, aqui, suponha que tenha uma placa de potássio, né,
que essa placa esteja a uma distância R igual a 1 metro do potássio. Essa placa de potássio esteja a uma distância de uma fonte luminosa, né, distante de 1 metro, e essa fonte luminosa com potência de 1 watt, né, 1 joule por segundo. Então, vamos supor que os elétrons sejam ejetados com uma determinada energia cinética, né, e seja absorvida numa área circular, né, vamos supor que essa radiação que é emitida pela fonte luminosa, ela seja absorvida numa área que é da ordem do diâmetro de um átomo, né? Ou então do raio atômico, né? Da ordem do raio atômico. O raio atômico é da ordem de 1 angstrom, né? Que é esse Rzinho pequeno. E vamos considerar que a fonte tem radiação isotrópica. O que é uma radiação isotrópica? Que ela vai emitir na direção radial para todas as direções com a mesma intensidade. Então, se você pega uma mesma região do espaço, você vai ter uma mesma intensidade de radiação emitida, né? Ou você também pode falar em termos da energia da radiação para uma mesma área, ela vai ter a mesma energia. Então, como é que eu calculo, né, a energia ou a potência dessa radiação que vai chegar na região onde tem um elétron, né? Que é essa radiação que vai ejetar o elétron. Então, essa potência que vai chegar no elétron, ela é uma fração da potência que é emitida pela fonte. Então, eu posso calcular a área total da radiação, né, que é emitida pela fonte, né, e aí eu considero uma superfície esférica, né, de raio, que é da ordem da distância entre o alvo e a fonte, né, que é 1 metro, e também considero a área aonde esse alvo se encontra. Né? Então, a área onde esse alvo se encontra é da ordem de 1 angstrom, de raio, né? Então, é πr ao quadrado. Então, vai dar π vezes 1 angstrom elevado ao quadrado. E a área de toda a superfície da esfera, né, da onde contém a fonte luminosa, é a 4πr ao quadrado. Só que esse r, na verdade, eu vou considerar como sendo a distância da placa e da fonte luminosa. O que significa dizer, né, que esta razão, né, da potência que vai ejetar o elétron, né, a potência que chega no alvo, é a razão entre a área onde se encontra o alvo, né, e a área onde se encontra a fonte luminosa. Muito bem, então você tem a placa aqui, a fonte está bem aqui, né, a distância de 1 metro. Né? E eu vou considerar a potência, né, de um raio de 1 metro. Qual que é toda a potência dentro de um raio de 1 metro de distância? Né? Então, o que chega nessa área aqui, né, πr ao quadrado, com R igual a 1 angstrom, vai ser a área da circunferência aqui onde se encontra o alvo, dividido pela essa área da superfície esférica, multiplicado pela potência de emissão dessa fonte. Então, essa razão me leva a um valor de 2,5 vezes 10 a menos 21 joule por segundo, que é a potência ou a energia por unidade de tempo que vai chegar no alvo. Então, isso aqui, na verdade, é energia por unidade de tempo que chega no alvo. Então, essa energia necessária para remover o elétron, a energia necessária, né, que é para remover o elétron no potássio, né, a gente tem que considerar que é o potássio, né, é da ordem de 2,1 eletronvolts.
Né? Lembrando que 1 elétron-volts é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. Tá? Fazendo essa mudança, né, de unidade, né, a gente obtém 3,4 vezes 10 a menos 19 joule. Esta é a energia necessária para remover o elétron, né, da superfície do potássio. Então, a gente sabe que potência é energia por unidade de tempo, né? Então, o tempo necessário, né, para que uma fonte luminosa com potência, né, de 2,5 vezes 10 a 21 joule faça emitir um elétron, né, é obtida invertendo aqui essa relação. Então, vai ser a razão da energia dividido pela potência. Né? Essa energia a gente tem, que é a energia para emitir um elétron no potássio, um átomo de potássio. E a potência que chega nessa região, né, 2,5, isso dá um tempo de 1,4 vezes 10 elevado a 2, né, segundos. Ou seja, em torno de 2 minutos. Então, esse era o tempo que se espera, né, para ocorra o efeito fotoelétrico. Só que esse tempo não era observado. Imediatamente quando a radiação atingia a superfície do material, o elétron era instantaneamente observado, né, através da circulação da corrente. Então, nenhum retardo foi jamais observado. Né? Muito bem. Eu vou continuar escrevendo aqui, tá? Só para mostrar que no ano de 1928 foi realizada uma experiência por Ernest Orlando. Ernest Orlando Lawrence. Né? E também outro pesquisador, o Jesse Walker Field. Beans, né? Feijão. Eles fizeram um experimento e conseguiram medir o tempo de ejeção de um elétron usando uma fonte de baixa intensidade. Né? Então, eles mostraram que, através dessa experiência usando uma fonte de baixa intensidade, que o tempo de emissão de um elétron era de 1 nanosegundo, ou seja, 10 elevado a menos 9 segundos. Então, essa foi o tempo obtido, né, por esses dois pesquisadores usando uma fonte de baixa intensidade. Ou seja, comparado, né, com os 2 minutos previstos pela teoria clássica, né, as explicações clássicas estavam muito longe, muito distante, né, de uma aproximação com os resultados experimentais. Muito bem. Caçamba. Bom, a explicação para o efeito fotoelétrico, né, veio em 1905 por Albert Einstein, né, e aí surge a teoria quântica de Einstein sobre o efeito fotoelétrico.
Bom, isso foi em 1905, cronologicamente. Tá, então o Prêmio Nobel de Einstein foi em 1922, né? 21, que vocês falaram? Vamos ver aqui. 21, de Einstein. Prêmio Nobel em Física, vamos ver. Os estudos de radiação, né, o primeiro prêmio Nobel em Física foi a Röntgen, né, devido à descoberta do raio-x, né, que também é uma forma de radiação. Né, então foi dada em homenagem a Röntgen. A gente sabe que o prêmio Nobel só é ofertado a pessoas que estão vivas, né. Bom, Marie Curie também, devido a estudos de radiação, né, ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, né, uma na física, outra na química. Vamos ver. Niels Bohr, né, devido aos estudos sobre o átomo, né, a radiação emitida por átomos. E Einstein também, devido ao efeito fotoelétrico, e também o Robert Andrews Millikan, né, americano, também devido ao efeito fotoelétrico. Tá? Então veja que esses prêmios nobres aqui, ó, de 1900, né, tudo devido a estudos relacionados com o efeito fotoelétrico, radiação, né, que surgiram, né, explicações e experimentos que levaram ao surgimento de uma nova física, né, que é a física quântica. Sobre a explicação quântica, né, para o efeito fotoelétrico devido a Einstein, a gente vai deixar para a aula de terça-feira, né, então eu vou terminar minha aula por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Tá. E me perguntaram mais cedo sobre a lista de exercício, tá? Vocês já têm aí no grupo aí de vocês, no arquivo, tá? A unidade 1. Eu coloquei o capítulo 2, que diz respeito aos objetivos, né? Diz respeito a esse novo assunto, né? Que é a propriedades corpusculares da radiação, cujo objetivo é observar como que a radiação interage com a matéria. E esse capítulo aqui a gente já finalizou, e se vocês observarem no final dele, existe uma lista de exercício aí contendo 16 exercícios, tá? Vocês podem começar a fazer esses exercícios e eu vou selecionar aí em torno de uns 10 exercícios para que vocês entreguem lá no AVA, tá? Então eu vou abrir o AVA lá, indicando quais são os exercícios dessa lista que vocês vão fazer e deixando um prazo para vocês entregarem esses exercícios, tá? É o final do curso, né? Beleza. Até o final da semana. Vou escolher qual semana que é. Poxa vida, Sérgio. Final do curso, melhor ainda. Se eu deixar para o final do curso, eu vou ajudar vocês e prejudicar a mim, né? Então não dá para me prejudicar. Porque aí eu vou ter um Como volume assim se grande de prejudicar, exercícios para professor? corrigir e notas para lançar. Eu acho que foi a Kessia que perguntou alguma coisa. Foi, Kessia? Eu não queria falar nada, não, mas... Sim, eu queria. É a explicação do efeito fotoelétrico, então encerrou. Aí na próxima aula o senhor vai falar sobre o efeito Thomson, né? Não. A gente, na aula de hoje, explicou o que é o efeito fotoelétrico, né? Quais foram as experiências, quais foram as observações no início no final do século XIX e início do século XX. E agora a gente vai dar a explicação para o efeito fotoelétrico. O que a gente fez na aula de hoje? Mostrou como que a teoria clássica falha para explicar os resultados experimentais. Ah, sim, agora é que eu entendi, porque ainda falta os postulados
Exato. falar... A gente não explicou teoricamente os resultados experimentais. Lembra que a teoria e o experimento têm que andar junto? Sim, desculpa, eu viajei aqui. Na aula de hoje a gente mostrou que teoria e experimento, né, o experimento especificamente do efeito fotoelétrico, não estavam correspondendo. A teoria não conseguia explicar o que os resultados experimentais mostravam. Foi Albert Einstein que inseriu uma nova teoria e explicou teoricamente os resultados obtidos pela observação do efeito fotoelétrico. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a teoria quântica de Einstein, sobre o efeito fotoelétrico e mostrar como que o Einstein explicou os resultados experimentais, né? E esse prêmio Nobel que eu mostrei aí foi devido a essas explicações de Einstein. Certo? Entendi, professor. Uma coisa lá que o senhor estava explicando sobre a representação do experimento lá do efeito fotoelétrico, que tem a parte lá que é a física clássica, ela explica e tem a parte lá que ela não é capaz de explicar.